Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está aqui no nosso canal no YouTube, O Filho de Deus. E nesse espaço, nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E também, por meio do canal, você vai poder adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Lembrando que esse estudo ele foi organizado em quatro grandes etapas. E hoje daremos início à segunda etapa, o princípio da missão de Jesus. Se inscreva aqui no nosso canal para que você possa acompanhar cada uma dessas etapas. Se você está chegando hoje, eu peço que você assista os vídeos anteriores da primeira etapa, a etapa da preparação, preparação da vinda de Jesus. E hoje vamos para o segundo ciclo, que é a etapa 2 do princípio da missão de Jesus. E vamos dar início com o testemunho e a pregação de João Batista. Hoje nós vamos falar sobre, pela primeira vez, nós vamos falar de um tema que está presente nos quatro evangelhos. Lucas, João, Mateus e Marcos trazem o testemunho e pregação de João Batista, né? Porque na primeira etapa nós ainda não tínhamos reunido os quatro evangelhos. Agora nós temos quatro narrativas sobre o testemunho e pregação de João Batista. Lembrando, para você que está chegando hoje aqui no nosso canal, o objetivo é fazer um estudo com base na análise do que cada evangelista escreveu a respeito do mesmo tema. Por isso, nós estamos organizando de forma tematizada cada uma dessas passagens, ok? E hoje, falando do testemunho e pregação de João Batista. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai aí fazer uma reflexão e um aprofundamento sobre a mensagem dessa passagem. Então, aqui na ilustração, né, João Batista, na minha opinião, na sua melhor versão, né, naquela versão magra dele, né, cabeludo, barbudo. Por quê? Porque João Batista vivia no deserto, né? E quando o Jesus se refere a João, ele fala de um bambu agitado pelo vento. Ou seja, ali ele dá uma pista que João era uma pessoa magra, né? E aqui nessas leituras vai falar um pouquinho dos hábitos, da forma de vestimenta de João Batista. E também eu gosto dessa ilustração porque ela condiz com essa primeira parte que nós vamos falar do testemunho de João, né? Os soldados, os fariseus, as mulheres ali chegando, né? Cada um em grupos, né? Em grupos diferentes. E nesse primeiro momento ele vai direcionar a sua mensagem um pouco para esses grupos, né? Então vamos agora iniciar com o relato de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 20. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado,
toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para ser batizados por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: Que devemos fazer? Respondia-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: E nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: A ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto: pôs João na prisão. Bem, esse é o relato que nós temos de Lucas sobre o testemunho e a pregação de João Batista. Então vamos primeiro aqui dialogar sobre a narrativa de Lucas. Lucas, ele vai abordar a questão da pregação de João Batista na linha do tempo, né? Então ele vai citar ali as autoridades políticas e religiosas ali do seu tempo. Então tem uma citação, ele fala em que tempo que está acontecendo, quem era o governo daquele momento, e também, pela primeira vez aqui, justificando, né, o profeta Isaías já profetizando que o mensageiro viria, né, a voz do que clama no deserto. Portanto, João Batista também foi profetizada a sua vinda, né, de que haveria esse mensageiro. Então, aqui Lucas relaciona a, a profecia de Isaías. Um outro aspecto aqui importante também é que João ele vai direcionar a sua mensagem a determinados grupos, né? Então ele explica, mediante a interrogação, né, daqueles que estavam lá, os soldados perguntam o que tem que fazer, né? Depois dos publicanos, e nós, o que nós temos que fazer? Então, João, de forma didática, ele vai dizendo qual é a conduta desejada para cada um desses segmentos. E notem que o ensinamento de João, ele não se pauta no aspecto religioso, ele se pauta no aspecto
moral e social, né? Quando ele fala, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Ele está falando de solidariedade, né? E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Então, reparta o seu alimento, né? Então, isso é social. E quando ele fala para os publicanos, quando eles perguntam o que eles devem fazer, ele vai direto à fonte. Quem que eram os publicanos, né? Eram os cobradores de impostos, né? Então, o que que João Batista vai dizer? Não deveis exigir nada além do que foi prescrito. E por que que ele fala isso para os publicanos? Porque era muito comum na época as extorsões, né? Então ele cobrava o imposto e tinha as propinas também, né? Então João fala, olha, você vai exigir somente aquilo que está estabelecido. Então se tem um imposto, paga o imposto e está tudo certo, né? E depois os soldados, né? E aí os soldados perguntam, e nós, o que precisamos fazer? E João, ele vai falar que ninguém deve molestar com extorsões, né? E por que extorsões? Porque muitos soldados também praticavam exploração, né? Eles extorquiam, pediam propina, entendeu? Então essa prática vocês podem perceber que é muito antiga, né? E quando João Batista fala contentai-vos com o vosso soldo, o que é o soldo? O soldo é o salário, né? Ele não está dizendo que ele não pode exigir mais. Quando ele fala contentai-vos com o vosso soldo, ele está dizendo, ó, não é para cobrar mais. Então ele já tem o salário dele. Ele não tem que tirar dinheiro das pessoas. Entendeu? Então, o que João está falando por detrás de contentar com o vosso soldo, não é que o que eles ganham é suficiente, mas que eles não podem exigir de que outros, compensação de outros, pelo baixo salário, pela baixa remuneração que porventura eles tivessem, né? E aí João, pela primeira vez, ele vai dizer, olha, eu não sou Cristo, porque como Jesus, né, o Messias estava anunciado nas Escrituras, de repente chega uma pessoa pregando do deserto, falando das Escrituras com desenvoltura, logo pensaram que João Batista era o Messias tão esperado. E aqui ele fala que não, não sou eu o Messias. Eu vou preparar a chegada do Messias, né? E aí finaliza aqui falando que o Herodes ele vai colocar João na prisão. Por quê? Porque João, e aqui Lucas não fala em detalhes, mas vai ser narrado por outro evangelista, ele estava dizendo que Herodes não podia desposar Herodíades. Por quê? Porque a Herodíades era mulher do seu irmão. E ela então começa a dizer que Herodes tem que tomar uma atitude. Ele está te ofendendo. Mas João, ele pegava pelo aspecto moral. Você não pode casar com ela porque ela é casada com seu irmão, né? Então é disso que está tratando aqui nessa passagem. Bem, aí depois nós vamos ter a narrativa de João, né? Não Batista, né? João Evangelista. João também vai trazer a narrativa sobre o testemunho e pregação de João Batista. Então, João capítulo 1, versículo de 6 a 8, 15, 19 a 28. Então, vamos agora à narrativa de João. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos cresçam por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Perguntaram-lhe: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram?
que dizeis de ti mesmo? Disse ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: E por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betá Betábara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Agora vamos refletir um pouco sobre a narrativa de João, João Evangelista, né? O que que ele fala sobre, o que que ele traz aí sobre o testemunho de João Batista, né? Antes, é importante aqui numa comparação com a citação anterior de Lucas, a narrativa de Lucas é a única que vai falar das condutas morais. Então, Lucas, no capítulo 3, versículo de 10 a 14, ele vai falar de condutas morais, né? O que que é moral? Quando ele responde às perguntas, ele está explicando sobre, ensinando sobre condutas morais, né? E as repreensões de João Batista contra Herodes, que desposou Herodíades, mulher do seu irmão, constam somente no Evangelho de Lucas. Então, quem fala sobre as repreensões de João Batista, que desposou Herodíades, só consta no Evangelho de Lucas, então. Ok? Bem, em relação a João, vamos fazer aqui, então, uma comparação. João, da mesma forma narrada por Lucas, ele discorre sobre as indagações sobre se João Batista seria o Messias esperado, e ele refuta, né, tais afirmativas. Apesar de João Batista afirmar que não era o profeta nem Elias, Jesus viria depois e o apresentaria para a multidão, quando João já estava preso, como maior do que um profeta e que ele tinha o espírito de Elias, mas não foi reconhecido, né? Então Jesus ele vai depois falar sobre João, né? Que ele não era só um profeta, que ele era mais do que um profeta e vai elevar João acima de todos as patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento, uma honraria sem igual, uma menção vinda do próprio Jesus, né? Então essa é a comparação aqui da narrativa específica de João, né? E aí tem um fator interessante aqui, que quando vem os mensageiros, né, perguntar sobre se ele era profeta, se ele era o Messias, enfim. Aí depois ele tem uma indagação mais forte ainda, né? Porque eles falam, se você não é um profeta, como é que você batiza? E naquele tempo tinha muito essa questão da autoridade, né? Quem te deu autoridade para fazer isso? E Jesus também vai ser abordado de uma forma muito semelhante a João Batista, né? Por quê? Porque naquele tempo, para eles a autoridade era autoridade humana. Eles não reconheciam a, a missão divina de você executar determinada tarefa. Não, quem autorizou você a fazer isso? E João era um espírito livre, não é? Ele estava ali ensinando, conhecia as escrituras mais e melhor do que os doutores da lei, porque ele se preparou para esse momento, e aí ele foi indagado, então, sobre a autenticidade, né, dos seus ensinamentos. Bem, agora vamos falar sobre a narrativa de Mateus. Mateus também escreve sobre a, a pregação de João Batista, testemunho. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer:
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, com quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então fruto digno de arrependimento. E não penseis que basta dizer: Temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos, de desatar as correias da sua sandália, de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão. Limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Bem, vamos refletir aqui então sobre essa narrativa de Mateus, né? E Mateus, assim como Lucas e João, ele fala dessa questão de recolher no celeiro, né? E queimar a palha. Então está falando aqui é a prefiguração do inferno, né? Então João Batista já estava falando aqui do fogo do inferno, da condenação eterna para aqueles que permanecerem em pecado, né? Então está presente também aqui em Mateus. E Mateus ele vai dar detalhes sobre o vestuário de João, né? Então João, ele que vivia no deserto, né, ele tinha roupa de couro de camelo, né? Cinturão de couro, e os rins é tipo um cinto, né? Que ele tinha um cinturão de couro ali na cintura, né? Na verdade. E se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Vocês lembram que no anúncio do nascimento de João Batista, o anjo fala que ele não provará bebida alcoólica, né? Então João ele tinha uma alimentação diferenciada, né? Totalmente diferenciada, né? Quem de nós viveria ali na base de gafanhotos e mel silvestre, né? Então João ele era de fato uma pessoa muito especial, né? Ali tem uma questão de João comparando com a narrativa de Lucas. Lucas ele fala a mesma coisa, mas ele direciona para toda a multidão. Quando ele fala que ele chama de raça de víboras, né? Lucas também fala que ele diz para a multidão, raça de víboras, né? Quem te ensinou a fugir da ira de que está por vir. Só que aqui em Mateus, ele direciona para os fariseus e saduceus, porque os fariseus e saduceus, eles mereciam ouvir isso. Mas o relato de Mateus, ele é muito mais contundente, né? Ele é muito mais específico. Porque, imagina, você está vindo para ser batizado e aí alguém aponta o dedo para você e te chama de raça de víbora. Toda aquela multidão, né? Aqui não, aqui Mateus ele direciona, não, raça de víboras, ele está direcionando para os fariseus e saduceus, né? Diferente do primeiro relato do evangelista, que é para todo mundo, né? Então aqui Mateus ele direciona, né? Bem, aqui ainda em Mateus, não, é isso. É isso. Ele divide, né? Ele não direciona para a multidão, e sim para os fariseus e os saduceus. Agora nós vamos
aqui ao último testemunho, e aqui a figura, né, de João Batista vestido ali de pele de camelo. Aí nós vamos ao relato de Marcos, né, o quarto evangelista, que narra sobre João Batista. Então, Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu vos envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno, de abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João, ele tinha convicção, né? Ele tinha o entendimento de qual era o tamanho dele nessa missão. Então, o tempo todo, ele destinava, reservava a glória para o Messias, né? Que ele era, vamos dizer ali, um operário na construção dessa missão de Jesus, né? Que ele veio com um objetivo, né? Ele veio com uma meta específica de preparar o caminho do Messias esperado pelas Escrituras, né? Então ele abdicou de toda a honra que tentavam transferir para ele, né? Porque ele tinha foco na sua missão, né? Então ele complementa dizendo que ele batiza com água, mas que Jesus batizará com o Espírito Santo, né? Então esse é o último relato aí de Marcos, né? Que ele na verdade ele mais complementa os demais e repete algumas narrativas, né? Então esse estudo de hoje foi mais denso, né? Ele foi o primeiro onde nós falamos da narrativa dos quatro evangelistas, né? E vocês podem ver que tem muitas abordagens em comum, mas também complementares, né? Que aparecem na narrativa de um evangelista e não aparece na narrativa de outro. Bem, esse é o texto que eu trago para vocês aqui hoje, testemunho e pregação de João Batista, né? Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Então, quero pedir para você que está aqui nos seguindo, se inscreva aqui no nosso canal para que você possa acompanhar todo esse estudo dos quatro evangelhos. Lembrando que nós estamos aqui na segunda etapa, da segunda das quatro grandes etapas de estudo dos quatro evangelhos, que estudaremos de forma integral. Então, se você ainda não teve a oportunidade de estudar integralmente, por completo, os quatro evangelhos, faremos aqui no nosso canal. Então, estou convidando você para uma jornada de fôlego e duradoura aí de estudo dos quatro evangelhos. E lembrando também que por meio aqui do canal você vai poder adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Então agradeço aí a companhia, forte abraço, fiquem com Deus, muita paz, luz e vibrações de crescimento e energia na trajetória de vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Abraço.